Em relação ao plano de contingência, aqui eu acho, por exemplo, que a banca do Exército pode pegar em alguma coisa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe, na verdade, um manual que é o plano de contingência em relação ao Covid-19. Lembrando, esse plano de contingência é para evitar a disseminação do vírus em território nacional. Então, quando ele é, na verdade, produzido, nós não temos nem casos de Covid-19 ainda no Brasil. Tá legal? É uma situação completamente diferente da que a gente está vivendo agora. Então, olha lá, em 29 de dezembro de 2019, ele coloca: um hospital em Wuhan admitiu 4 pessoas com um quadro de pneumonia e reconheceu que as 4 apresentavam um vínculo epidemiológico, ou seja, haviam trabalhado no mercado atacadista, né, de animais silvestres, frutos do mar, e que tinha, né, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens que têm, né, contato com o público. Lá na China, né, a gente tem a possibilidade de se alimentar de animais silvestres. Existe lá uma liberação para isso. Então as pessoas realmente comem animais silvestres porque é cultural deles esse tipo de alimentação. O hospital relatou, né, que essa ocorrência ao Centro de Controle, né, do CDC da China, e os epidemiologistas de campo da China encontraram pacientes adicionais vinculados a essa questão epidemiológica, a esse mercado. E em 30 de dezembro, as autoridades da saúde de província de Hubei notificaram ao CDC da China, né, essa possibilidade de um novo coronavírus, de uma nova patologia, né, advinda inicialmente desse mercado. Então essa questão de né, foi produzido em laboratório, foi não sei o quê, isso é guerra biológica, isso é para matar a gente, isso é teoria da conspiração. Oficialmente a gente não tem nada disso, tá legal? Então isso não entra para... mas eu acredito nisso, professor. Beleza, guarda isso para você, tá legal? Não vai botar isso na prova não, pelo amor de Deus, tá? Então a partir desse momento, né, a partir do momento que é identificada essa questão, várias, né, ações foram adotadas, culminando, na verdade, na ativação, dia 22 de janeiro de 2020, do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, o COI-Covid-19, do Ministério da Saúde, coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde. O Brasil, ele adota a ferramenta de classificação de emergência em 3 níveis, aquilo que eu falei. Hoje, por exemplo, eu acho que para esse ano a Banca do Exército pode vir com isso aqui. Tá legal? Então, lembrando, o Brasil ele adota uma ferramenta onde ele vai considerar situações de emergência em 3 níveis, que na verdade segue, né, uma teoria, ou segue, na verdade, aquilo que é usado globalmente ou universalmente na preparação de respostas em todo o mundo. Então, na verdade, já há montado, né, uma preparação para o surgimento de uma nova doença, né, com o âmbito ou com, na verdade, a possibilidade de uma propagação internacional, tá legal? Montada pelos países, e o Brasil, ele, na verdade, vai nessa onda. Ele também segue, né, as mesmas ações e de outros países são lançadas. Deste modo, por exemplo, vai se recomendar que as secretarias de saúde dos municípios, as secretarias do governo estadual, bem como os serviços públicos, tanto da rede pública quanto da rede privada, as agências, as empresas, tomem nota deste plano, tomem conhecimento deste plano, para que consigam, na verdade, realizar uma elaboração de planos de contingência e medidas de resposta. Então, a partir do momento que há, né, na verdade, liberado um alerta de um quadro que tem a possibilidade de disseminação internacional de uma nova patologia, o Ministério da Saúde ele lança a mão, aqui no Brasil, de um sistema de alerta que vai ser avaliado em 3 níveis e que uma das condições é que os hospitais, as empresas, tanto públicas como privadas, hospitais tanto públicos quanto privados, precisam tomar conhecimento. Para que isso? Para que consigam utilizar medidas de contingência regulamentadas pelo próprio Ministério, que sejam eficazes e visem o quê? Diminuir a possibilidade da entrada e até mesmo da disseminação da doença. Professor, que tipo de empresa, por exemplo, é importante nesses casos? Por exemplo, empresa de aviação, né? Aeroporto. Os aeroportos, eles precisam ter conhecimento da possibilidade. Então, por exemplo, pode acontecer de... Vamos pensar que a gente não tem Covid-19 ainda,
Tá legal? Pode haver um avião que viesse lá da região da China, por exemplo, com pessoas sintomáticas dentro do voo, para quais nós precisávamos tomar medidas de prevenção. Ok? Então, essas empresas, elas precisam ter conhecimento para conseguirem o quê? Estabelecer planos que possam, na verdade, ajudar na contingência da disseminação dessa patologia. Tudo bem? Então, por isso a importância. Os níveis de resposta, como eu falei, né, o Brasil ele vai adotar um sistema de emergência que é baseado em 3 níveis de resposta. Tá legal? Eles são alerta, perigo eminente e emergência em saúde pública. Tá legal? Cada um desses níveis é baseado na avaliação do risco do novo coronavírus para o Brasil e seu impacto na saúde pública, né, como sendo um problema para a saúde pública. Então, na verdade, a gente vai ter 3 níveis de classificação, tá legal? Lembrando que essa classificação é pautada no momento que ainda nós não tínhamos Covid-19 no país, e é justamente para um plano de quê? De contingência, tudo bem? Então, os níveis são alerta, perigo iminente, que a gente já passou muito tempo do perigo iminente, né? E a questão relacionada à emergência em saúde pública. Vale lembrar, gente, que isso não é uma questão apenas só de, decretou-se emergência em saúde pública. Isso acaba, na verdade, mudando diversas situações. Tá legal? Como, por exemplo, é porque a bibliografia de vocês, ela não coloca, e eu não quero confundir vocês colocando mais material desnecessário. Mas quando a gente está numa situação de emergência em saúde pública, por exemplo, né, licitação, por exemplo, podem ser dispensadas, podem ser utilizadas ações como vacinação compulsória. O governo ele pode simplesmente pegar, tá legal, um determinado bem ou uma determinada empresa privada, utilizar aquela empresa para a prevenção e disseminação da doença, ou mesmo para o tratamento de pessoas, e depois realizarem o efetivo ressarcimento a essa empresa. Então, por exemplo, um hospital privado, tá legal? O governo ele poderia pegar um hospital privado, se apropriar, utilizar para atender a população, tá legal? E depois ressarcir esse hospital privado. Então, ele tem um poder de fazer isso. Então, na verdade, não é só uma questão de que, virou emergência, está numa situação de alerta. Não. Né? A cada nível, há, na verdade, a liberdade ou a autorização das ações cada vez mais o quê? Vamos dizer assim, mais rígidas ou até mesmo mais afinadas com o propósito de evitar a disseminação da doença. Não é uma questão apenas burocrática, não. É uma questão que também tem relação com as ações tanto da vigilância sanitária, quanto das ações, por exemplo, das unidades de saúde, tanto as de maior complexidade quanto as de menor complexidade. Tá legal? Então a gente vai ter aí 3 níveis: alerta, perigo iminente e emergência em saúde pública. A transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão. Isso também é um ponto que a gente vai avaliar para considerar esses níveis de emergência. Né? Como está ocorrendo a disseminação da doença no país? Quantos casos nós temos? A doença já está circulando dentro do território nacional ou os casos são apenas importados? Então, isso também vai ser avaliado para sustentar o nível indicado. Propagação geográfica do novo coronavírus. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, ele tem um território muito extenso. Né? A gente diz muito que o Brasil tem um território continental, 27 estados. Então a gente sabe muitas vezes que uma doença ela pode apresentar-se em um determinado estado de uma forma, vamos dizer, muito grave, como aconteceu, por exemplo, no Amazonas, e quando você olhava o gráfico, por exemplo, do Rio de Janeiro, isso aconteceu, no Rio de Janeiro a gente via lá ainda o quê? Uma doença, né, que já estava presente, mas não com a evolução que nós tínhamos em Manaus. Tudo bem? Então, a gente tinha diferentes situações em diferentes estados. Né? Hoje, a situação está mais homogênea, né? O caos em todos os estados. Não é isso? Mas, anteriormente, o caos foi principalmente na região norte, tanto que houve o quê? Uma priorização, inclusive, em relação à vacinação, né? Disponibilizando o maior número de vacinação para aquela área, justamente para que você conseguisse aumentar o número de vacinados, o maior número de imunes e impedisse, né, aquele quadro grave permanecesse naquele local. Tá?
Então, a propagação geográfica no novo coronavírus entre humanos, animais, com a distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagem entre as áreas afetadas e outras unidades federais. Gravidade clínica da doença, né? As complicações que advêm, o número de internações, o número de óbitos, isso também é avaliado para que a gente possa determinar o nível. Vulnerabilidade da população, incluindo o quê? A imunidade, a suscetibilidade, né? Os grupos que serão alvos, os grupos que são mais atingidos com os casos graves. A disponibilidade de medidas preventivas, como, por exemplo, a utilização de vacinas, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, evidências científicas publicadas em revistas internacionais, em revistas científicas, né? Então, a gente vai ver lá, nível de resposta alerta. O que a gente vai ter nisso, né? O nível de resposta alerta corresponde a uma situação de risco a introdução do SARS-CoV-2 no Brasil elevado e não apresente casos suspeitos. Então, nível de alerta, temos casos no Brasil no SARS-CoV-2? Não. Tá legal? Não há ainda a presença de casos suspeitos, mas existe o quê? Uma elevada chance dos casos entrarem no país. Então, por exemplo, países vizinhos já apresentam casos. Quando você tem países que apresentam voo direto para o Brasil, tá legal? E isso é quando você já tem o quê? O risco iminente do vírus entrar no país. Tá legal? A qualquer momento você vai ter um caso alóctone, um caso importado. Tá? Então, essa situação é uma situação onde a gente coloca o nível de resposta em alerta. Neste nível de resposta, né, a estrutura do COI, né, Centro de Vigilância, é simplificada e restrita aos órgãos da instituição, mais relacionados com a competência de quê? De detectar, de investigar, de monitorar, de notificar os casos, inclusive, né, potencialmente suspeitos da infecção humana pelo novo vírus. Então, o que acontece? Se eu estou num sistema, né, de possível, né, emergência em saúde pública, e o Brasil ele coloca em 3 níveis. O primeiro nível é o de alerta, onde nós não temos casos suspeitos ainda no país, mas há iminente risco de entrada. As minhas ações vão ser principalmente voltadas para quê? Para detectar essa entrada, para monitorar essa entrada, para que, se houver casos suspeitos, eu consiga o quê? Identificar, notificar, confirmar os casos ou descartar os casos. Tá legal? Então, numa situação de alerta, a minha ação, ela está muito voltada para o monitoramento realizados pelas instituições para a identificação da entrada do vírus ou não. Para isso, é necessário que todos os planos de contingência nacional para a infecção humana, coronavírus, definições de caso, contemplem situações possíveis, incluindo a definição de caso excluído. Então, olha só, se eu vou monitorar, se eu vou averiguar se o caso entrou ou não, eu preciso definir o que é um caso suspeito de Covid-19, eu preciso definir o que é um caso, por exemplo, confirmado de Covid-19, eu preciso ter meios para confirmar o caso, eu preciso ter meios até mesmo para descartar os casos. E as unidades de saúde, elas devem estar voltadas e, na verdade, treinadas e sensibilizadas para a realização dessas ações. Tudo bem? Importante salientar que todos os serviços que as definições serão suficientemente sensíveis no início progridem para maior especificidade. Eu preciso, num primeiro momento, né, aumentar a sensibilidade. Então, por exemplo, o que é aumentar a sensibilidade? Tornar todo mundo ciente, tá legal? As unidades, que elas precisam estar sensíveis e dar importância à notificação de síndrome gripal. Qualquer síndrome gripal. Tá legal? Nesse primeiro momento, a sensibilidade é importante para identificar os casos. Depois eu vou fazendo o quê? Traçando uma especificidade para tentar filtrar apenas os Covid-19. E aí eu vou traçar para a especificidade. Ok? Então, se eu quero monitorar a entrada do vírus no país, eu preciso ter os serviços de saúde que atendem a população sensíveis ao quê?
a identificação de casos sintomáticos respiratórios e que possam realizar o quê? A notificação desses casos de uma forma precoce. O nível de resposta que nós chamamos de perigo iminente. O que acontece? Corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito, tá legal? Conforme o capítulo 4, seção 1, artigo 15, né? Conforme, na verdade, exames laboratoriais, que dispõem sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. A gente viu lá como é que confirma o caso laboratorialmente, né? Através do exame que nós tínhamos na época. Então, a gente confirmou o caso. Agora, a gente tem o quê? Situação em que há confirmação de caso suspeito. Então, na verdade, a gente já não tem caso suspeito, a gente já tem caso o quê? Confirmado. Tá legal? No perigo iminente, a gente já tem caso confirmado da doença. Quer dizer, o caso suspeito, ele já foi confirmado. Tá legal? Através de critérios laboratoriais. A União, os estados, Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições, olha lá, para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes das situações de perigo iminente, de calamidade pública, de irrupção de epidemias. A autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes asseguradas a justa indenização. Lembra que eu falei? Né? As unidades poderão, né, as entidades, né, município, governo estadual, governo federal, eles podem se apropriar de bens, tá legal? Que naquele momento vão servir para a contenção da disseminação, para o tratamento, para evitar uma epidemia em todo o território nacional, tá legal? Vão se apropriar, utilizar, mas eles vão precisar o quê? Ressarcir posteriormente. Ok? Depois eu falo algumas coisas para vocês, porque às vezes as pessoas não entendem algum tipo de situação. Por exemplo, por que uma rede de hospital privado está investindo em hospitais de campanha? Você acha que ela é boazinha? É isso que vocês pensam? Oi? Você acha que é isso que vocês pensam? Ah, o hospital vai ficar responsável pela gerência, pelo RH, vai pagar os profissionais em troca de nada. Né? Uma das situações é essa. Tá legal? Município, estado, governo federal pode chegar lá e se apropriar. É meu, depois você vai ressarcir. Tudo bem, você vai ressarcir. Agora olha o problema. É melhor investir agora do que perder depois. Até porque esse investimento ainda vai trazer algum tipo de benefício, porque a doação ainda vai debater os meus impostos. Oi? Não, por exemplo, a nossa aluna perguntou, quando tem uma liberação de um número de leitos dentro de um hospital privado para o SUS, é isso? Há um convênio. Há um convênio. Agora, pode acontecer, por exemplo, também o seguinte, por exemplo, uma pessoa está na fila do CTI. Eu entro com uma situação, com uma ação judicial. O juiz pode determinar o seguinte, se não houver vaga no hospital público, interna-se no hospital privado e o governo estadual, o governo municipal, o governo federal precisam ressarcir esse hospital privado. Isso pode acontecer. Tá legal? Então, isso pode acontecer por várias formas, né? Pelo mandado judicial, por uma situação de convênio. Né? Existem hospitais privados que têm convênio com o SUS e uma parte dele atende o Sistema Único de Saúde. Tá legal? Acho que aquele hospital Beneficência Portuguesa ali na usina, por exemplo, é um desses hospitais. Tá?
Nível de emergência, ou que a gente chama, né? Nível de resposta, emergência em saúde pública de importância nacional. Nível de resposta de emergência em saúde pública de importância nacional corresponde a uma situação em que há confirmação da transmissão local. Porque o que acontece? O caso confirmado, a situação anterior, você não está confirmando a transmissão, você está confirmando que você tem um caso aqui. Pode ser um caso alóctone, um caso importado. Aqui não, você está dizendo o quê? Que já há transmissão, ou seja, já há um caso o quê? Autóctone. Tudo bem? Cuidado, porque a banca ela pode colocar uma outra fala. Tá? Porque, por exemplo, quando eu falo que existe, na verdade, olha lá, a transmissão local do primeiro caso de coronavírus, eu estou dizendo que já há caso autóctone, onde a pessoa pegou a doença aqui no país, dentro do território nacional. Tá legal? No território nacional, ou reconhecimento de declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vai ter as duas possibilidades, né? Ou a possibilidade, né, do própria Organização Mundial de Saúde determinar emergência em saúde pública de teor internacional, ou o próprio território nacional, por já apresentar casos autóctones, declarar emergência em saúde pública. Essas situações configuram condições para a recomendação do ministro da Saúde em declaração de SPIN, conforme previsto no decreto 76/16, 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional. Olha lá. Artigo 4º. A declaração será efetuada pelo Poder Executivo Federal, por meio do ato do Ministro do Estado da Saúde, após a análise e recomendação da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. Então, essa declaração ocorreu pelo ministro Mandetta, na época. Legal? Foi ele que determinou a situação de emergência em saúde pública, né, recomendado pela própria Secretaria de Vigilância Epidemiológica. Esse nível de emergência, ele também vai ter uma classificação. Ele vai ser dividido em duas fases. Uma primeira fase que a gente vai chamar de fase de contenção. Nessa fase, a introdução da doença no país é uma questão de tempo, por isso todas as ações e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a dispersão do vírus. Ou seja, as estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido de pessoa a pessoa de forma sustentável. Não é Covid, gente. E a segunda fase é a fase de mitigação, mas vamos lá ainda. Na fase de contenção, a atenção à saúde possui mais ações de vigilância, como, por exemplo, a compra e abastecimento de EPIs para a rede de urgência e emergência, quarentena domiciliar para os casos leves e a estratégia de monitoramento domiciliar para evitar a ocupação de leitos de forma desnecessária. Quer dizer, só vai internar aqueles pacientes que realmente necessitam. O grau de atividade nesta fase por setor. A gente tem atenção primária, uma cruzinha, vigilância em saúde, 2 cruzinhas e atenção especializada em saúde, 3 cruzes. A segunda fase é a chamada fase de mitigação. Tá legal? A fase de mitigação tem início a partir do momento que nós apresentamos, olha lá, 100 casos positivos de coronavírus. Tá legal? Aí nós entramos no que nós chamamos de fase de mitigação. Cuidado com isso. Já tem questão de prova circulando sobre isso aqui. Se eu tivesse que apostar em alguma coisa para o Exército, apostaria nisso aqui. Fase de mitigação. Tá legal? Nesta fase, já não se realiza mais testes de todos os casos, mas apenas dos casos graves, apenas dos casos de UTI. Tá legal? Isso é uma situação interessante, né? Porque muita gente também pensa, por que não está testando todo mundo? Porque a gente já está numa fase de mais de 100 casos, muito mais. Então já estamos na fase de mitigação. Só vamos testar o quê? Paciente grave. O restante a gente vai considerar por critério clínico.
Tá legal? Ah, mas a gente vai testar como sendo uma medida estratégica para evitar a disseminação da doença. Aí é uma outra situação. Tá legal? Porque você pode, como eu falei, você pode fazer, né, a testagem em massa para que você utilize a medida de quarentena, inclusive de assintomáticos positivos. Ok, beleza, é uma estratégia que você está utilizando. Tá legal? Mas em relação às ações, né, motivadas pelo sistema de emergência em saúde pública, nessa fase, onde você já tem mais de 100 casos confirmados de Covid-19, você só faz exame do paciente grave. Tá legal? Você não precisaria testar mais pacientes somente com síndrome gripal. Então, você só vai, né, testar paciente de síndrome gripal aguda grave, paciente de terapia intensiva. As ações e medidas a serem adotadas, né, visam evitar a ocorrência de casos graves e óbitos. Olha o que ele está dizendo. Tá? Na fase de mitigação, o objetivo é o quê? Ó? O objetivo das medidas não é mais para evitar casos ou evitar a disseminação da doença. Já é para evitar o quê? Os casos graves. Tá legal? Para evitar óbitos. Tudo bem? Assim, as medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves devem ser adotadas para evitar óbitos e agravamento dos casos. O objetivo na fase da mitigação já não é mais evitar casos, mas sim evitar o quê? Casos graves. Evitar óbitos. É claro que você vai utilizar medidas como quarentena, que vai evitar casos, porque quanto mais casos você tiver, maior a probabilidade de você ter casos graves. Correto? Então você vai aplicar quarentena. Só que lembrando, nessa fase de mitigação, a principal característica dessa ação é para você evitar casos graves. Então, toma cuidado com isso. Nas outras, a gente estava evitando a disseminação da doença. Tudo bem? Agora eu quero evitar que o paciente vá para terapia intensiva, eu quero evitar que esse paciente evolua para óbito. Tá? Esse fortalecimento da atenção primária ao paciente deve ocorrer no nível local com a adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias. Então, a gente vai, na verdade, o que, por exemplo, o município do Rio de Janeiro está tentando fazer, né, inclusive utilizando dados da atenção básica, incluindo a atenção básica como sendo aquela fornecedora dos dados mais importantes. Né, vocês viram, por exemplo, a liberação de algumas medidas restritivos essa semana foi justamente por quê? Porque chegam menos pacientes na atenção básica, né, que é responsável justamente pelo monitoramento. Então, o monitoramento, a quarentena, o isolamento, essas medidas de precaução são realizadas pela atenção básica. Vou apagar isso aqui. Então, vamos lá. Então, adicionalmente, caso seja evidenciada, né, a possibilidade de superação da capacidade do que nós temos, né, a demanda maior do que a oferta de leitos de terapia intensiva, por exemplo. Existe a possibilidade, né, por exemplo, do governo federal contratar leitos na rede privada, que você estava perguntando. Então, isso pode acontecer. Tá legal? Existe essa possibilidade. E a gente, na verdade, deveria ser discutido o que é mais viável. Eu fazer isso, eu abrir o hospital de campanha, por exemplo, né? E isso que tem que ser, né? Isso que faltou, ou falta uma coordenação do Ministério da Saúde em relação a esses pontos. É isso que tanto se critica, né, em relação ao governo federal. Né? Uma coordenação, principalmente em relação a esses pontos. O grau de atividade nesta fase por setor: a vigilância em saúde, uma cruz, a atenção especializada, 2 cruzes, e a atenção primária em saúde, as 3 cruzes. Tá legal? E era isso. Alguém quer perguntar alguma coisa aí sobre Covid? E se não tiver, eu queria que vocês se atentassem principalmente à questão de como se faz o diagnóstico hoje de Covid, período de tempo de coleta, tá legal? E observasse essa questão da situação de emergência em saúde pública, desses 3 níveis
nível de contingência. Calma, meu amor, não acabou a aula não, ainda tem dengue para eu falar, tá? Então, né, fiquem atentos a esses pontos. O que eu falei? Igual ao ano passado, ainda tem muita coisa sobre o Covid que está sendo discutida. Então, assim, eu vou ler tudo que é informação na televisão, vou ver para ficar informado para passar no concurso. Não, não é dessa forma que você vai conseguir. Né? Você vai ter que ver as bibliografias que estão sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde. A gente tem aí o plano de contingência, a atenção ao Covid na rede especializada, tá legal? Que são ações voltadas. E temos portarias também em relação ao Covid-19. Eu vou até pegar essa portaria e vou colocar como material complementar para vocês, tá legal? Que trata justamente do Covid-19 e ações do Ministério da Saúde, porque pode ser que esse ano eles resolvam colocar essa portaria na própria bibliografia, tá legal? Vamos dar 5 minutinhos só para beber uma água e eu já volto para a gente falar de dengue, tá? Dengue.